Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos fazer comentários sobre o crime do artigo 257 do Código Penal. Crime de subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Em que pese esse nome jurídico extenso do artigo 257, ele não cuida sobre todas as hipóteses previstas no tipo penal. O artigo 257 vai ser a última figura típica que nós vamos verificar no capítulo dos crimes de perigo comum, aqui no título dos crimes contra a incolumidade pública previstos no Código Penal. Bom, vamos começar observando o tipo penal do artigo 257. Subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Bom, já é possível observar que este penal, além de ser um crime de perigo comum, também chamado crime de perigo coletivo, pois está no capítulo dos crimes de perigo comum, que visa atingir um número indeterminado e indeterminável de pessoas, ele também é um crime de condutas múltiplas. É um tipo penal alternativo. Inclusive é um tipo penal alternativo nas suas duas partes. A gente pode dividir a primeira e a segunda parte. A primeira parte fala em subtrair, ocultar ou inutilizar. A segunda parte fala lá no finalzinho em impedir ou dificultar. Vamos observar a primeira parte inteira. Subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento. Observo, a primeira parte trouxe 3 verbos, estabelece o objeto material e a situação em que a conduta será realizada. Diz a segunda parte, impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Que natureza? Serviço de combate a perigo, de socorro ou salvamento. Observo, 2 verbos, 2 condutas núcleo na segunda parte. Alguns comentários são extremamente interessantes sobre este dispositivo. Vamos começar observando que, além dele ser esse tipo de condutas múltiplas, também chamado tipo penal alternativo, que é este tipo penal que possui mais de um verbo núcleo, ele também traz para a gente a curiosidade de ter na sua descrição 2 ideias de interpretação analógica. Lembro, o que é interpretação analógica? É uma fórmula adotada pelo legislador em que ele nos fornece hipóteses casuísticas, hipóteses específicas e depois nos traz uma hipótese genérica, abre uma fórmula genérica. Vamos verificar. Vem os verbos. Primeira parte, subtrair, ocultar ou inutilizar. Por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio. Veja, a lei citou 3 situações de calamidade específicas, casuísticas: incêndio, inundação, naufrágio. Depois passou a fórmula genérica, ou outro desastre ou calamidade. Com isso, nos permite incluir qualquer outra hipótese de desastre ou calamidade, além das já previstas aqui na lei, como, por exemplo, a ocorrência de um terremoto. Nós, que graças a Deus vivemos no Brasil, não temos o terremoto em alta intensidade,
como algo comum, mas imaginando que ocorresse um terremoto, esta calamidade ela seria considerada no dispositivo, pois temos aqui a interpretação analógica sendo possível. Olha, que faz de novo interpretação analógica, pois prossegue. Subtrair, ocultar ou inutilizar aparelho, material ou qualquer meio destinado ao serviço. Então, fala de aparelho, de material, especificando o aparelho ou o material, mas logo em seguida abre uma fórmula genérica, ou qualquer meio como o aparelho ou material destinado ao serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento. Bom, vamos observar com os senhores que o nome do dispositivo cuida apenas da primeira parte, que a segunda parte, que fala de impedir ou dificultar serviço de tal natureza, não está sendo tratada no tipo penal. Vamos observar que o objeto jurídico continua, como para todos os crimes aqui do capítulo do perigo comum, sendo um crime contra a incolumidade pública, ou seja, um crime contra a coletividade que deve ser mantida sã e salva, intacta, longe do perigo aos seus bens, vida, integridade física, patrimônio. Observamos o sujeito passivo, que aqui não tem qualidade especial, podendo ser então qualquer pessoa, inclusive o proprietário daquele material destinado a afastar o perigo. Ele também, realizando as condutas, pode ser sujeito ativo do crime. Como sujeito passivo, temos a coletividade, ou seja, toda coletividade que será exposta a perigo. Vale lembrar, e ainda não havia feito isto nesta prática, que este crime não envolve uma prática de crime de perigo concreto. Aqui nós temos no artigo 257 o perigo abstrato, também chamado de perigo presumido. Veja, não está entre as elementares do tipo penal expor a perigo, porque esta situação é presumida pela experiência. Então estamos fazendo uma presunção que, realizando as condutas do tipo, o perigo estará presente. A gente vai observar com os senhores que a situação perigosa, ela deve existir, mas não nos interessa a origem desta situação perigosa. Ou seja, quem vai praticar as condutas do artigo 257 não precisa ser o causador do incêndio, não precisa ser o causador da inundação ou do naufrágio. Esta pessoa, se for o causador da situação de calamidade, da situação de desastre, se aquela situação for típica como o incêndio, como a inundação, responderá em concurso de crimes, pela inundação, pelo incêndio e pela conduta do artigo 257 que houver realizado. Então a origem do desastre ou calamidade ela é irrelevante. Não é necessário que aquela pessoa que realiza as condutas do artigo 257 seja a pessoa que está praticando a situação de calamidade, a situação de desastre. Neste crime do artigo 257, temos os objetos materiais. Aqui os objetos materiais são todo o aparelho, ou todo o material, ou ainda qualquer outro meio destinado ao serviço de combate de perigo, de socorro ou salvamento. Observe.
A jurisprudência tem entendido, e a doutrina segue este caminho, que estes materiais não precisam ser específicos a esta prestação de socorro, de salvamento ou de combate ao perigo, mas que podem ser materiais que naquela situação poderiam ser utilizados. Dentro deste contexto estão os objetos materiais do artigo 257. A consumação desta prática delitiva, ela vai se dar para as duas partes pela realização das condutas. Ou seja, a primeira parte estará consumada quando ocorrer a subtração, a ocultação ou a inutilização dos objetos destinados a afastar o perigo. Observe, vamos imaginar com os senhores que alguém ciente da situação de incêndio de um prédio vai subtrair os extintores. Vejam, ele não precisa ser o causador. Na hora que ele realiza a subtração do extintor, ou a sua ocultação, ou a sua inutilização, esta pessoa está consumando o crime pela primeira figura. Na segunda figura, nós temos o impedimento ou a dificultação. Então, vai impedir ou dificultar a prestação do serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento. Realizou a conduta do impedimento ou da dificultação, nós teremos a consumação da prática delitiva. Então, basta a realização da conduta. Por quê? Porque é um crime de perigo presumido, é um crime de perigo abstrato. Nós não precisamos chegar ao resultado que é a exposição a perigo, porque esta já está presumida pelo legislador. Nesta prática delitiva, a tentativa é admissível em qualquer uma das hipóteses previstas. Então é admissível. Volto a insistir, se o agente é o causador da situação de calamidade ou desastre e também realiza as condutas do artigo 257, ele vai responder pelas duas práticas delitivas. O elemento subjetivo deste crime é o dolo de perigo. Observe, ele quer expor com suas condutas a perigo, um número indeterminado e indeterminável de pessoas. Se o agente realiza aquelas condutas como a subtração, desconhecendo a situação de risco, ele não estará gerando a exposição a perigo, mas ele estará apenas respondendo pelo crime de furto, a exemplo, quando realiza a subtração. A última nota deste artigo 257 é a ação penal. A ação penal neste crime é pública incondicionada. Não temos mais a figura do artigo 259, segundo a maioria da nossa doutrina, pois o artigo 259 do Código Penal teria sido revogado pela Lei do Meio Ambiente. Estes seriam os comentários que a gente faria aos senhores sobre o artigo 257. Muito obrigado por sua atenção.